Você tem esquerda e direita. PT e a gente lá de cá. Aí você tem Globo, Campeões Nacionais, Faria Lima, todo mundo no Brasil que serve uma agenda globalista. Onde é que tá essa galera? Não necessariamente tá na esquerda, não necessariamente tá na direita, não necessariamente tá no centro, eles estão acima. Então, assim, independente, eles estão trabalhando em vários campos. Então, assim, enquanto a galera fica aqui no embate ideológico, a esquerda fala, a gente deveria investir nesse tipo de política pública. A direita fala, não, a gente deveria investir nesse tipo de política pública. Quem tá lá em cima, segue tocando terror, e quem tá embaixo. Segue quem tá tocando terror lá embaixo. O PT é como se fosse, sei lá, pensa que tem assim, num campo de batalha. Você tá aqui, você tá lutando contra quem tá em cima de você, e essa galera pegou um pelotão pra fazer uma curva pra te pegar pelo lado. Mas quem realmente tá é o problema é quem tá em cima. É o andar de cima. É tipo a Globo. Que é a Globo? Que é a Globo? Mas não é fácil de compreender que a Globo tá no centro desse sistema podre do Brasil. Não é fácil. Os empresários campeões nacionais. Esse termo é bom, né? Vem um monte de nomes na cabeça. Vem um monte de nomes que você não sabe nem qual é a ideologia dele, porque não tem. Mas você consegue compreender que ele é um campeão nacional e o que isso significa. Um dos exemplos mais evidentes dessa distorção da percepção política no Brasil é a oposição entre petismo e antipetismo. Em teoria, o petismo deveria designar a adesão ao projeto político do Partido dos Trabalhadores, do PT. Olha, o petista é o cara ligado ao PT. No entanto, esse termo é aplicado de forma abrangente e imprecisa, englobando desde filiados partidários até simpatizantes pontuais. Vamos trazer para a direita. Porque a gente chama de nome petista. O que a galera da esquerda faz quando vê alguém do MBL? Olha lá o bolsonarista do MBL. Tu gosta de ver o cara do MBL sendo chamado de bolsonarista? Ou tu se sente incomodado? Quando o Estadão chama o Temer de direita, tu se sente incomodado? Tu se sente bem? Quando o Dirceu fala que o governo de centro-direita, tu se sente incomodado ou tu aceita numa boa? Então, assim, existe uma confusão gigantesca, dia após dia. Para além de sua base formal, o chamado petismo se converteu em um símbolo genérico que muitas vezes ignora as contradições internas do próprio partido, como se o PT fosse uma entidade homogênea, quando na prática abriga diversas correntes, interesses e estratégias conflitantes. O antipetismo, por sua vez, é ainda mais nebuloso. Se o petismo a gente já usa para muita coisa que nem é petista, o antipetismo é pior ainda. Ele não representa um projeto político alternativo, mas sim uma identidade negativa baseada na negação do PT. O antipetismo não é uma coisa, é não ser uma coisa. Ao transformar o PT no epicentro do mal, o antipetismo aglutina sob sua bandeira grupos completamente distintos, inclusive contraditórios entre si. O Michel Temer é antipetista. Eduardo Leite é antipetista agora? Kassab é antipetista agora? Você tá do lado do Kassab ideologicamente? Não. Isso resulta em um paradoxo. Muitos se unem para combater o petismo, mas não compartilham absolutamente nada em termos de visão de país. O melhor exemplo disso talvez seja o PSDB, partido que por décadas se posicionou como contraponto ao PT, mas que hoje figura ao lado do petismo com Alckmin como vice-presidente de Lula. Essa lógica do inimigo do meu inimigo é meu amigo se mostra falha quando aplicada à política real. O antipetismo não produz uma coesão verdadeira. O antipetismo não produz coesão, não produz um sentimento de grupo, de você, pô, eu me sinto representado. Não. É apenas uma ilusão de unidade que se desfaz tão logo o PT sai de cena. Saiu o PT de cena, acabou. Acabou. Quando isso acontece, o vácuo deixado pela ausência de um adversário comum escancara as divergências profundas entre os grupos que compunham a frente antipetista. Para se eleger, Joyce era bolsonarista desde criancinha, Frota, MBL, Liberais, Andreasa, Felipe Moura Brasil. Acabou o PT, suplantou o PT, pronto, agora é a segunda parte do plano, agora é derrotar o bolsonarismo. Aí da mesma forma que o antipetismo não une, né, usa como escada um monte de gente, o antibolsonarismo e o antipetismo é a mesma coisa, gente. Para com isso.
Não basta só ser antipetista. O antipetismo hoje talvez seja um problema maior do que o petismo. Por mais estranho que possa soar. Por quê? Porque antipetismo é esse movimento que blinda de críticas esse sistema podre. O Lula estava preso. Os antipetistas tiraram o Lula da cadeia para tirar Bolsonaro e agora eles voltaram para tirar o Lula. Porque Bolsonaro está inelegível. O antipetismo usa as pessoas como massa de manobra. O sistema, então, se aproveita disso para se recompor e seguir no comando. O que se apresenta como mudança nada mais é do que uma reconfiguração de peças no mesmo tabuleiro operada pelos mesmos jogadores. É por isso que, em uma análise mais objetiva, petismo e antipetismo talvez sejam manifestações diferentes de uma mesma lógica de dominação. Ambos servem, cada um a seu modo, para manter a população dividida, mobilizada em torno de uma disputa superficial, enquanto o verdadeiro poder permanece intacto. O petismo serve para agregar uma parte da sociedade e mantê-la vinculada à promessa de progresso sob a tutela do sistema, né? Porque você enxerga o PT como um braço do sistema. Porque Lula é um braço do sistema, senão não tinha sido descondenado, né? Então, parte da sociedade, são os petistas, que Lula salvou o INSS, eles acreditam que o Brasil vai melhorar sob a batuta, sob a tutela do sistema. O antipetismo serve para agregar a outra parte da sociedade em torno da promessa de combate ao sistema. Por quê? Porque eles enxergam o PT como sistema. Que, no entanto, termina com a entrega do poder às mesmas elites de sempre. Que agora é o plano do Temer. Para tirar o PT, vamos dar o poder para quem descondenou Lula. Em ambos os casos, o resultado é a perpetuação da estrutura dominante. Diante de tantas camadas de subjetividade, distorção conceitual e manipulação emocional, lavou a alma. Torna-se urgente adotar uma abordagem mais objetiva para compreender a realidade política do Brasil. Conceitos como democracia, autoritarismo, direita e esquerda são frequentemente utilizados de maneira inconsistente, moldados mais pela conveniência ideológica do momento do que por critérios racionais. Países com características autoritárias são chamados de democráticos por alguns e de ditaduras por outros, conforme o elemento político de quem o julga. Isso mostra que a linguagem política está em crise, contaminada pela emoção e pela desinformação.